Saudações alvinegras, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos Duque, trazendo para vocês aí o pré-jogo para Bragantino e Santos, que acontece nesse domingo às 6 da tarde. O que a gente tem para trazer para esse jogo? Tem bastante informação interessante, mas antes eu vou pedir para vocês aquela força, para vocês curtirem aqui o vídeo, deixarem um comentário para gente, digam, quanto você acha que vai dar esse jogo? O Santos está em boa fase, o Bragantino talvez não esteja num momento tão bom quanto o Santos, mas também está bem classificado na Libertadores para enfrentar o Botafogo aí na próxima fase da pré-Libertadores, né, vamos chamar assim. Mas também com a perda de um jogador muito importante que acabou saindo, vou falar disso mais para frente. Então, dá aquela força, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal para acompanhar nosso trabalho, ative as notificações se você desejar para receber aviso quando tem vídeo novo, e bora lá, bora para esse vídeo. O Santos deve ir a campo com força máxima, porque a ideia do Fábio Carille é de implantar uma cultura vencedora, né, que eu acho extremamente importante, né, porque a gente vem de 3 anos sofrendo, e sofrendo muito, né, então agora a gente tem uma mentalidade de buscar a vitória, de ir para cima, de se pôr como um time importante, que é o que o Santos é, né, o Santos é um time importante, e a gente está lutando ainda pela classificação geral, né, do campeonato. A gente está 2 pontos atrás do Palmeiras, buscando essa liderança, classificação geral, que daria vantagem para o Santos decidir os jogos em casa, né? Então sempre que tem um jogo de volta, o Santos jogaria o segundo jogo a seu mando. Não importa onde, se vai ser em São Paulo, em Santos, mas com o mando do Santos. Então, para isso, o Carille está levando força máxima. Todo mundo que ele tem está à disposição, ele vai dar um jeito de colocar e levar a campo aqueles que ele está considerando melhores no momento. O Santos está com 22 pontos, o Palmeiras está com 24, porque o Palmeiras ganhou o jogo que tinha menos, né, venceu a Portuguesa, e com isso ultrapassou também. Então, teve um treino coletivo recente, o Juliano e o João Schmidt não participaram, mas no dia seguinte o João Schmidt já participou do treino, deve ir para campo também o Juliano, que está sendo poupado aí para a fase final. Estou super de acordo, eu acho que o Juliano a gente tem que tratar com muita cautela, porque ele vai ser muito, muito importante, principalmente para a Série B, que é o nosso grande objetivo. Como estamos classificados aí para a próxima fase do Paulistão, beleza, se der para ganhar sem ele, encontrar alternativas, vamos tentar, mas a gente tem essa opção e temos que usufruir. Perdão. E a gente tem aí também de desfalques o Otero e o William Bigode. Os dois foram suspensos com o terceiro cartão amarelo. E em princípio, em princípio não, com certeza estão fora. E quem tem possibilidade de começar esse jogo é o Casares, que inclusive o Carille falou que vai pro jogo e vai ser titular. Espero que ele vá bem e mostre que veio. Seria muito importante para esse jogo, principalmente sem o Juliano, um jogo difícil, né? Fora de casa, contra uma equipe qualificada que é o RB Bragantino, time de Série A, né? Um time pesado que a gente tem que tratar com o devido respeito, ainda mais com a gente jogando fora. Com isso, a escalação do Santos, o Santos deve ir a campo. João Paulo no gol, Aderlan na direita, Gil e Joaquim na zaga e Felipe Jonathan na lateral esquerda, João Schmidt, Diego Pituca e Casares, com Guilherme de um lado, Morelos no comando do ataque, Pedrinho na outra ponta. Inclusive, falando aí do Morelos no comando de ataque, ele está causando boas impressões. Ele ainda não tem condições de jogar um jogo inteiro, parece que ele tem condições de jogar em 70 minutos mais ou menos, então se ele começar como titular, é grande chance de ser substituído no segundo tempo. Perdão, gente. A garganta tá cobrando. E tem impressionado por conta de posicionamento, faro de gol, que ele tem mostrado nos treinos. Então espero que logo ele alcance a forma e traga isso, né? Inclusive ele tem sido preferido aí em relação ao Furt, principalmente, né? O Furt, para mim, ele virou já o terceiro homem. Aí o Carille escala ou o Morelos ou o Bigode, dependendo do que ele precisa fazer. E aí, lógico, né, tem os lesionados de mais tempo, né, então Alex Nascimento, Sandri, Ares, Rodrigo Falcão e Kevson, que são jogadores que a gente não pode contar tão cedo, vamos contar provavelmente alguns deles no segundo semestre. E trazendo aí o encontro, né, lei do ex, quem que pode jogar a nosso favor? O Aderlan. O Aderlan que deve ir para o jogo como titular, é a primeira vez que ele vai jogar contra o Bragantino depois que ele saiu de lá, né,
E ele jogou por 4 temporadas lá. Foram 218 jogos, ele marcou 6 gols pelo Bragantino, foi campeão da Série B em 2019 e em 2023 ele entrou em 38 vezes em campo pelo Bragantino, como 26 como titular, fez um gol e deu 2 assistências. E ele tem 9 partidas nessa temporada pelo Santos, todas jogando de titular, e já tem 2 assistências. Só que ele tá com a concorrência do Rainer, né? O Rainer jogou bem de lateral direito quando esteve em campo e jogou bem de lateral esquerdo quando esteve em campo. Ele já entrou 7 vezes em campo, marcou um gol, o Rainer, e então o Aderlan tem essa sombra que eu acho essencial, sabe? É importante que os jogadores tenham uma competição também para não se acomodarem, né? Então saber que tem o tempo todo alguém ali do nível parecido que pode trazer algo diferente também, né? Que o Rainer tem características diferentes. Além disso, né, como eu falei do Casares ser titular, né, ele tá recuperado de uma pancada que ele teve sofreu no tornozelo dia 7 de fevereiro, a gente já tá chegando em março, deu quase um mês, quando o Santos ganhou de 1-0 do Corinthians. E ele vai ser titular, porque o Carille deu uma entrevista ao Esporte por Esporte falando que o Casares ia pro jogo. Perdão, gente. E o Juliano ainda tá em tratamento, todo mundo tá segurando, ele vai pro campo, depois alterna pra academia, e o Casares tem espaço para mostrar, espero que venha. Que mostre, né, realmente que veio, porque é a chance dele, né, de aproveitar que o Juliano tá ausente, mostrar que tem potencial ali para pelo menos dar tranquilidade pro Santos na ausência do Juliano. O Casares jogou 6 jogos na temporada, 4 como titular. Não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência até agora. Para um jogador que é para ser o criativo é um pouco preocupante, né? Então, 6 da tarde aí na Bia Bichedi, espero que ele esteja mostrando aí o valor. E aí, para falar um pouquinho do adversário, eu trouxe uma entrevista coletiva que quem deu foi o volante Jadson, do Bragantino. Eu não achei a escalação exatamente batida, o que tá falando de suspensos, etc. Tem a escalação aqui provável do Bragantino, mas eu vou falar pelo menos disso, né? Quando ele comentou sobre o Santos. Ele falou que vamos buscar a vitória desde o primeiro minuto até o último. Sabemos da importância de voltar a vencer em casa. Estamos em dívida com o nosso torcedor, até porque a nossa perspectiva em casa é muito boa. A gente quer buscar ter esse controle em nossa casa, muitas casas. Sabemos que é um adversário difícil, o Santos vem crescendo muito no Paulista e já está classificado. Queríamos a classificação no modo geral. Eles têm 4 pontos a mais. Se vencermos, ficamos com um ponto de diferença e a decisão fica para a última partida. Então tem um interesse genuíno do Bragantino em ganhar esse jogo para diminuir a diferença e na última rodada tentar e classificar na frente do Santos. Importantíssimo. Isso é uma motivação e um objetivo que pode ser traçado. Existem também boatos de que o Bragantino talvez escale uma equipe mista, talvez poupe um ou outro jogador por conta do compromisso pela pré-Libertadores contra o Botafogo na outra semana. Mas, independente disso, é muito provável que o Bragantino vá a campo com Lucão no gol, Hurtado, Realpe, Lucas Cunha e Guilherme Lopes. E aqui o Lucas Cunha está no lugar de Léo Ortiz. Léo Ortiz foi negociado com o Flamengo. Ele deixou claro que queria ir para o Rio para jogar pelo Flamengo, compreensível. E foi feita uma negociação em que levou 3 meses aí de vai e volta, etc., até que se chegou em valores e no entendimento das duas diretorias para o jogador poder fazer o que ele queria, que era jogar no Flamengo. Com isso, ele não joga mais, já estava acertado que ele não ia mais jogar no Paulistão, que se ele fosse jogar, ele só ia jogar os 2 jogos contra o Botafogo pela pré-Libertadores, porque quando ele é inscrito na pré-Libertadores e o time classifica depois para a fase de grupos da Libertadores, é como se fosse uma inscrição nova, então ele poderia jogar por outra equipe, então não teria problema nenhum, só que pela negociação agora, até para ele não correr o risco de se lesionar, ele não joga mais pelo Bragantino, já está indo para o Rio, e perdão, até porque ficou condicionado que os exames só seriam feitos se ele depois dos jogos, e se ele tivesse lesionado, a negociação não ia ser concretizada. Então acredito que foi um pedido aí do próprio jogador, com diretoria do Bragantino, comissão técnica, etc., para não jogar. Boa sorte aí pro Léo Ortiz, que continue bem aí na sua carreira, tudo mais. Voltando para a escalação, Lucão no gol, Hurtado, Realpe, Lucas Cunha e Guilherme Lopes, Eric Ramírez, Gustavinho, Bruninho e Lincoln, Elinho, que volta de suspensão, e Thiago Borbas. O técnico é o Pedro Caixinha, português. E o Santos repetindo,
João Paulo no gol, Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonathan. João Schmidt, Pituca e Casares. Pedrinho, Morelos e Guilherme. E assim, uma vírgula pequenininha que pode ser o Furt. Dessa vez não tem o William Bigode pra brigar porque ele tá suspenso. E o que eu tô achando legal aqui, vou deixar meu comentário, a gente tá começando a decorar a escalação do Peixe. Sabe, isso é uma coisa gostosa, a gente saber que os jogadores são aqueles, que a escalação existe uma espinha dorsal e que o padrão é aquele, e que de vez em quando vai ter alguma coisa diferente por suspensão ou por opção tática, mas dentro do normal a gente tem aquela escalação decoradinha que a gente já sabe. João Paulo, Aderlan, Gil, Joaquim, Felipe Jonathan, com o João Schmidt Pituca, certeza, né? Aí com a volta do Juliano, a gente crava o Juliano ali no meio de campo também, e daí no ataque a gente sabe que o Guilherme, em princípio, é o titular incontestável. Aí as outras opções vai depender. Talvez a gente veja aí se o Morelos crescer um Otero, Guilherme e Morelos. Parece um time bom para jogar uma Série B bem, sabe? Com gana e com potencial de subir. Precisa de algumas peças? Precisa. Até porque o jogador oscila. O Guilherme faz alguns jogos bons, outros não. O Pedrinho a mesma coisa. O Juliano precisa ter um reserva à altura. A gente precisa que o Casares ou entre ou que a gente tenha outra opção. A gente precisa de um jogador para dar mais uma opção no meio de campo, né? Porque hoje a gente tem o João Schmidt, Pituca e tem o Rincon. Beleza, então assim, são 3 jogadores do nível que dá conta, mas e se a gente precisar de 2, se o Schmidt e Pituca não puderem jogar os 2? Precisamos de mais um jogador. Mesma coisa, lateral, o Rainer tá quebrando galho nas duas, mas a gente precisa de um lateral esquerdo para suprir. Zagueiros. Precisamos de um zagueiro que não deixe cair o nível. O Messias esse ano teve uma chance só e não foi bem. Não vou crucificar ele por um jogo só, mas é preocupante, a gente tem que pensar bastante nisso. E a tendência é que agora a gente também tem um goleiro, né? Que o Gabriel Brazão foi inscrito, então pelo menos o João Paulo tem um reserva aí tanto para competir, manter ele em alta, não se acomodar, mas que não comprometa também quando a gente precisar. E isso falando que a imprensa está divulgando que ele tem ido bem nos treinos. Então é isso, gente. Vamos lá. 6 da tarde deste domingo, dia 3 de março, com Bragantino e Santos, que vai passar na Record, no Paulistão Play, na The Sports. E vamos pra cima, né? Não tem o que falar, a gente tem que jogar como jogamos os clássicos, né? Com raça, vontade e disposição, sendo competitivos, visando a vitória. Perdão mais uma vez. Fomos bem contra o Palmeiras no nível de competitividade, conseguimos ganhar de Corinthians e São Paulo, então o respeito voltou, como disse o Danilo, e é isso. Galera, muito obrigado a você que acompanhou o nosso vídeo, espero de verdade que o Santos consiga mais uma vitória, até para continuar nessa briga da liderança geral e manter o time no topo com a moral, assim, em cima. E muito obrigado a todos vocês. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações, tragam mais cientistas, um grande abraço e pra cima deles, até mais.